Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui em mais um dia que nos fez o Senhor para juntos começarmos mais um Bíblia Aberta. É com muito prazer que estamos aqui presentes para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Meus irmãos, como eu sempre falo, eu sempre peço que você divulgue esse vídeo, que você compartilhe esse conteúdo para que possa alcançar outras vidas e pessoas possam ser alcançadas. Como também eu sempre falo, o nosso propósito aqui, o intuito é pregar a palavra de Deus e as pessoas precisam ser alcançadas e você pode ser um semeador dessa palavra. Estamos aqui, né, Flávio? Mais um dia. Bom dia. E aí? Bom dia a você que está nos acompanhando em mais uma quarta-feira, né, muito especial, em que Deus nos permite estar aqui falando com vocês a respeito de um assunto, mais um assunto tão interessante, né, Wesley? E seguindo o nosso roteiro de parábolas, hoje nós temos uma parábola também muito difundida, né, que, assim, eu diria que é uma das parábolas, né, que faz uma maior entrega do que um verdadeiro discípulo de Jesus deve ser, né? Quando a gente vai lá naqueles escritos dizendo que em Jesus nos orientando a reconhecer os seus discípulos por tal amor, a gente acaba tendo essa parábola do bom samaritano como a maior entrega da personalidade que um servo de Deus deve ter, né? Deve ser. Então, Wesley, para tanto, nós vamos abrir aí essa conversa de hoje. Vai ser muito enriquecedor, tenho certeza absoluta. Você tem muito a dizer sobre isso. Então vamos para esse bate-papo, ler aí a Bíblia e começarmos a falar sobre isso. Então, Flávio, é interessante, alguns programas atrás nós falamos sobre um tema que também envolve diretamente o que nós vamos falar hoje, que foi o amor, né? O maior de todos os dons. Então, mais uma vez, aqui nós nos deparamos com um texto aonde Jesus vai ensinar sobre isso, sobre essa lição, nos dá uma lição sobre esse princípio que é falar sobre o amor. Isso envolve a vida, envolve os nossos dias. E nessa parábola que nós vamos ler agora, eu peço que você abra a sua Bíblia. Eu vou pedir ao nosso irmão Flávio que leia o texto. O texto se encontra em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25. Vamos ler o texto, Flávio, para que a partir dele aí nós possamos conversar. Perfeito, Edna. Amém? Vamos lá. Verso de número 25, título Bom Samaritano. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, prosseguindo, dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retirou-se, deixando o homem semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o compadeceu-se dele. Chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o próprio animal, levando para uma hospedaria, tratou dele. No dia seguinte tirou 2 denários e entregou na mão do hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar.
qual desses três te parece ter sido próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai, procede tu de igual modo. Amém. Flávio, já lido o texto, nós vemos aí que tudo se inicia com uma interpelação de um intérprete da lei, né? Então não era qualquer homem, mas sim uma pessoa dotada de conhecimento, sabia do que estava falando, conhecia a lei, e o texto vai dizer que o intuito de pôr Jesus à prova, ele diz. Aí ele faz uma pergunta, né, ao nosso mestre, de como ele poderia herdar a vida eterna. Então, nós vemos que tudo aqui, né, essa parábola que Jesus expõe, ele traz por causa dessa pergunta, né, que alguém, querendo colocar Jesus à prova, querendo tentar pegar Jesus meio que desprevenido, ou que ele não respondesse, alguma falha, ali naquele momento, ele faz uma pergunta para saber de quem é o próximo. E aí Jesus traz toda essa parábola maravilhosa ensinando sobre isso. Flávio, suas considerações iniciais sobre isso, o seu ponto de vista. Bom, Wesley, primeiro, exatamente o que você citou era a primeira coisa que eu tinha em mente, né? Quando esse intérprete da lei, identificando, né, a pessoa que vai até Jesus, sim, quando a Bíblia se refere a intérprete da lei, está se referindo a um advogado, alguém que era intérprete da Torá, alguém que tinha uma posição, um posto, um advogado, né? E, obviamente, essa passagem, quando diz pôr à prova, tem uma conotação de um lado para um lado ruim. Ou seja, colocar à prova, a gente tem a sensação que essa pessoa exatamente queria encontrar no diálogo de Jesus alguma falha para, de repente, acabar com a sua popularidade, né? E acredito que era isso, acabar com a sua popularidade, de onde saiu um homem, né? A gente sabe que os doutores da lei na época faziam parte de um grupo, e não tinha doutores assim, não era qualquer um que chegasse e interpretar a lei. Essas pessoas tinham know-how e eram respeitadas por isso. Então vem Jesus de Nazaré, obviamente, dizendo um monte de coisa, principalmente dizendo que era o Filho de Deus, entrando nas sinagogas, pregando como se tivesse estado naquele lugar, abrindo, né, a Torá, e fazendo isso com muita sabedoria e avidez, que chamou a atenção, né, como todos sabem, do público dele, principalmente desses doutores da lei, do Siné, dos fariseus, saduceus e afins. E esse homem quer colocar Jesus à prova, ou seja, ele vai falar alguma coisa dentro da lei, né, que não tem concepção, e a gente disso vai abrir uma causa, né? Vamos abrir um processo. E é interessante que a forma como Jesus escolhe fazer isso é usar uma parábola com um exemplo aonde os judeus tinham menosprezo. Porque se a gente estuda sobre a história do povo de Israel, ao entender ali a história dos reis, depois de Salomão, o seu filho, os reinos que se dividiram, as tribos do norte, as tribos do sul, aonde há toda aquela divisão, nós vemos que por causa de uma guerra, né, contra o reino do norte, contra as 10 tribos, houve ali um cativeiro para essas 10 tribos, onde nunca mais viraram uma nação. E então, quando
esses povos, né, os chamados povos samaritanos, é porque eles miscigenavam com outros povos, eles aceitavam, né, saíam daquilo que era um padrão do judeu, de não se juntar, relacionar com outras etnias, mas esse povo, né, samaritano, era desprezado. Um dos fatores era justamente esse, porque eles miscigenaram com outras tribos, com outras nações, fazendo um povo não de puro sangue, vamos dizer dessa forma, onde o judeu queria sempre se manter. Povo misto, bastardo, isso aí. Enfim. E Jesus escolhe usar exemplos numa parábola onde o benfeitor dessa parábola, né, dessa história, é justamente aquele a qual eles excluíam, a qual eles não aceitavam de forma alguma. Era uma raça menos favorecida, diminuída, no ponto de vista deles. Claro que eu falei sobre a questão da miscigenação, onde eles aceitavam outros povos para se relacionar, mas tem outras coisas envolvidas. Mas é interessante, eu queria ouvir o seu ponto de vista, Flávio, sobre isso, porque Jesus escolhe justamente usar o protagonista da história ali como um bom samaritano. Onde o judeu, logo ao ouvir aquela mensagem, já poderia falar, pô, existe um bom samaritano? Para eles não tinham essa... na concepção, na cabeça deles, isso não podia existir, porque era uma raça desprezada por eles. Eu quero, antes de avançar nesse diálogo, que você colocou muito bem, 2 dos samaritanos que eram assim, irmãos bastardos dos judeus. Isso aí. Eu queria, antes disso, aqui já, ainda no início, né, que a gente fala do doutor, do mestre, do intérprete da lei, que tenta pegar Jesus e pergunta a Jesus como ele interpreta, e Jesus, aliás, pergunta a ele como ele interpreta essa questão da... Porque a preocupação ou melhor dizendo, do intérprete da lei é saber como herdaremos a vida eterna. Abrindo um adendo para isso, Wesley, eu queria dizer para você, né, claro, obviamente para aqueles que nos ouvem nessa manhã, o seguinte: essa preocupação como herdar a vida eterna é uma preocupação que já estava na mente de outras pessoas dentro da Bíblia e talvez esteja na mente de muita gente. Eu não sei se essa população atual se preocupa tanto com isso, porque as pessoas vivem como se essa vida eterna não existisse. E, inclusive já vi várias pessoas dizerem assim, morreu, acabou, mas ela existe de fato. E assim, quem acredita que existe estava preocupado em saber como eu vou fazer para viver eternamente. Né? Já tentaram fazer isso por meio de filmes, por meio da medicina, encontraram um elixir da vida, né, que prolongue ou que, enfim, dê ao homem a vida eterna, mas porque essa proposta está falida. E a única que está válida é essa que a Bíblia aqui apresenta. Então aí Jesus, quando ele fala o seguinte, quando ele fala assim, bom, a interpretação de toda a lei está nesses 2 mandamentos. Você ama a Deus com todas as tuas forças, teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Sim. Quando ele toca nessa questão do próximo, é que eu quero trazer à tona o que você acabou de falar, de mencionar. Quando ele toca na questão ao próximo, é que Jesus entra escolhendo seus personagens para a parábola e colocando o samaritano como personagem principal. Você quer saber quem é teu próximo? Isso tem um significado. Na cabeça desses judeus ortodoxos, principalmente os doutores da lei, próximo para ele era seus pares. Era difícil ter um próximo até dentro da população. Então, um judeu que cumpria a lei, ainda que o coração não estivesse aplicado nela, era o homem, né, de bom coração, de bom intento, íntegro, para eles era assim. Né? Ainda que eles colocassem essas cargas sobre os outros e não em si, como Jesus próprio denunciou, para eles, aquele judeu que cumpria a lei era o judeu que tinha vida eterna e, enfim, merecia o respeito dos seus pares e da população. E aí Jesus acaba despertando, eu acho que o interesse dele, colocando o samaritano
o samaritano, desculpe, nessa parábola. E aí ele começa a narração, né? Quando começa, antes um pouco da narração, Wesley, a gente percebe que o intérprete da lei diz o seguinte: ele conhece, né? Quem é o meu próximo? Olha a pergunta dele. Bom, ele já respondeu o mandamento, já me disse que se eu cumprir o mandamento estou salvo, está tudo ok, agora eu quero que ele Então ele compreendia bem. Ele sabia. O mandamento aqui não é uma preocupação para ele. Ele entendia bem o mandamento. Ele entendia bem o mandamento porque ele queria botar Jesus à prova. Exatamente. E agora ele tenta de novo, dizendo assim, mas peraí, quem é o meu próximo? É verdade. Né? E ele tenta isso de novo. E ao responder, aliás, ao perguntar, Jesus começa a parábola. Aí você já falou aí do bom samaritano, e já que você falou do bom samaritano, vamos tocar nos outros personagens. Vamos né? tocar, exatamente. Certo? Exatamente. Então vamos ver, quem passava? Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão de ladrões, né? E depois de roubarem e baterem nesse homem, casualmente descia ali um sacerdote. Vamos falar aqui desse sacerdote, né? As funções sacerdotais, né? O respeito sacerdotal, a autoridade sacerdotal, né? Os sacerdotes, obviamente, atuavam no templo. É ele que ditava sobre os sacrifícios, né? É ele que fazia a intermediação. Olha, que isso é muito importante. Ele que fazia a intermediação do povo com Deus. Exato. Lugar que veio a ser de Cristo. E que é. Né? Então ele fazia a intermediação. Olha que papel importante do sacerdote. E aí o sacerdote desce. Vê o homem samaritano. Não devo ajudar. Deve ter pensado isso, né? Porque ele passa de largo. E nesse passar de largo ele deixa bem claro que a responsabilidade por socorrê-lo não é dele. Pode ser de outro, pode ser de alguém, pode ser da guarda, ou não. Mas minha não é. Minha não é. Isso não tem nada a ver com isso. Correto? Tem nada, absolutamente nada a ver com isso. Passa o levita. As funções do levita. Atuava dentro do templo, responsáveis, né, pelos utensílios da casa de Deus. Muitas pessoas dizem que levita... o levita, aquele que canta. É o músico. Levita era o responsável, só ele tocava nos utensílios da casa de Deus. Eles não tinham nem parte na herança. Né? É verdade. Eles eram alimentados, sustentados para cuidar dessa parte. Sim. Os levitas. E aí o levita passa, né? Levita tratava dos utensílios da casa de Deus, estava ali no culto, né? Nos sacrifícios e em tudo, eles estavam presentes, os levitas, porque eles que movimentavam todo esse aparato, né, para a liturgia desse culto. Enfim, levita não saber amarás o teu próximo como a ti mesmo, impossível. Mas o levita passa por ali, fala assim, essa responsabilidade pode ser do sacerdote, pode ser até dos saduceus, dos fariseus, de qualquer um, mas minha não é. Eu vejo uma grande indiferença que consistia, né, na vida na prática de muitos dos judeus. Um exemplo disso é o próprio Jonas. Fugindo um pouquinho do texto, mas entrando numa situação que nos leva a um mesmo exemplo, nós vemos um profeta que foi levantado por Deus, direcionado a pregar para um povo, mas que decide fugir de Deus e não fazer aquilo porque ele não considerava aquele povo, independente das suas práticas, né, qual era a intenção a qual ele não queria levar a mensagem do Senhor, mas ele era indiferente. Nós vemos também aqui, né, nesse texto, um sacerdote indiferente que ao olhar a tristeza da circunstância que se estava aquele homem, o levita também, ao olhar aquela situação, ao olhar aquele aspecto, alguém que tinha sido atacado, machucado, ele foi ali
assaltado. Então, assim, eles veem um homem precisando de ajuda, a palavra de Deus, a Torá, os ensinamentos de Moisés, ensina qual é a conduta que você deve ter, mas eles escolhem ser indiferentes. Flávio, eu vejo aqui, você falou sobre o sacerdote, você falou também sobre o levita, temos, é claro, para conclusão, o samaritano, mas nós não falamos sobre os salteadores. E, assim, dentro dessa história, nós vemos 3 filosofias interessantíssimas. A primeira delas, no caso 2 delas, nós não podemos, de forma nenhuma, aprender e fazer igual. A primeira delas é como se fosse assim, ó, o que é meu, o que é teu também deve ser meu. Que é a filosofia dos salteadores. Eles viram um homem e eles vão ali e atacam ele e roubam o que era daquele homem. Eles diziam, o que é seu é meu também. E a segunda filosofia é, o que é meu, o que é seu, que é dentro das 2 explicações que você trouxe. Tanto o sacerdote como o levita, ao invés de ajudar, não, o problema é seu, a minha vida é minha vida, então você se resolve aí, aconteceu isso com você, o problema é seu. O que é seu, o que é meu é meu. E a última e a terceira filosofia é a filosofia do samaritano, do bom samaritano, que é o que é seu, mas o que é meu também pode ser seu. Então, assim, dentro dessas 3 filosofias que podemos destacar desse texto, nós vemos salteadores que querem o que é do próximo. Nós vemos o exemplo de 2 servos, né, que eram para ser servos, ensinados para ser servos, como levita e um sacerdote, que o que é meu e o que é seu, então se vire para lá. Mas no exemplo que nós vamos trazer agora, né, não sei se você concluiu a sua exposição sobre o levita e o sacerdote, mas o bom samaritano aqui, é claro que a grande interrogação do texto para um judeu, por que Jesus usar esse exemplo, por que Jesus usar alguém que era desprezado pelos judeus para ensinar o que é o próximo. Então, nós vemos que esse bom samaritano traz para nós grandes lições. Vamos, não sei se você quer falar alguma coisa agora para aplicar. Perfeito, Wesley. Eu só queria pontuar, inclusive, a necessidade de trazer a essência dessa parábola para os dias atuais. Sim. De que forma? Da mesma forma que o sacerdote passou e o levita passou e eles acharam que não tinha nada a ver com o assunto, será que isso não acontece no dia de hoje? Na questão do feminicídio, na questão do espancamento a uma criança. Bom, aconteceu e ali está sendo espancada uma mulher e ali, isso aí é caso da polícia, corpo de bombeiro, não tem nada a ver com isso. E aí fazem até o uso daquele horroroso ditado, não sei quem foi que inventou, para mim é horroroso, briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, esse tipo de eu não sei que tipo de briga que estão falando, se é uma ligeira discussão ou se é uma agressão. É claro que isso é de respeito a nós. É claro que quando uma criança está sendo espancada do lado da minha casa, meu vizinho, ou não sendo vizinho, e eu sei, é uma responsabilidade também minha, mas as pessoas também fazem igual o sacerdote e o levita. Isso não é problema meu. Deixa que alguém resolve, alguém vai ver, alguém vai falar, tem família, né? E acaba sendo a família o sacerdote, sendo eu que vi o sacerdote, sendo o vizinho que sabe o sacerdote, porque todos nós passamos de largo e deixamos a pessoa ali.
gemendo e em necessidade. Então, só fazer essa conotação para o que acontece no dia de hoje, nesses dois casos, mas há muitos outros, né, de ajuda, que obviamente a gente não tem como estar aqui, mas que acontece no dia a dia, né, e que é nosso problema, claro que é nosso também. Eu estava falando sobre algumas lições, é claro que são inúmeras lições que a gente pode tirar desse texto. Uma delas é que ajudar ao próximo, né, isso vai muito além das diferenças que nós podemos ter com eles. Que não foi algo que foi mostrado na prática pelo levita e pelo sacerdote. Então, assim, nós vemos pessoas que, dentro da sua fé, dentro daquilo que eles aprenderam, a conduta que eles deveriam ter era de ajudar o próximo. Mas é uma pessoa improvável na perspectiva de um judeu que vai ali e ajuda aquele próximo. Aquela pessoa que não é nem citada o nome, não sabe quem é, não sabe a função, não sabe o grau eclesiástico, vamos dizer assim, não sabe quem é essa pessoa, ele não tem uma nomenclatura de quem é ele. Nós temos ali o levita, os salteadores, o levita, o sacerdote e o bom samaritano, um bondoso que escolhe ajudar, não pelo status de quem era ou quem poderia ser aquela pessoa, mas sim porque estava na necessidade, precisava de ajuda. Você vê que o texto vai mostrar que a intenção de Jesus é mostrar que ao cuidar, né, o bom samaritano cuida dele de um ponto assim, que cuida das feridas, então ele estava muito machucado, ele usa, né, vinho, azeite, para poder ajudar de forma momentânea, não de forma a curar, né, aquilo. Sim, rápida. Isso. Naquele momento e promoveu o cuidado permanente, Isso. porque ele tinha que sair e deixou exatamente aos cuidados. Então, assim, a assistência de início, né, o bom samaritano atende aquele homem. Só que ele não fica só nisso. Eu não só ajudei ele, fui ali, curei as suas feridas no que eu pude fazer, mediante ao lugar que eu estou, ao que eu tenho. Não, eu vou colocar ele no meu cavalo. Prestou uma assistência completa até o restabelecimento total. Exatamente. Então ele leva, né, o texto fala, ele leva até um estabelecimento, deixa 2 moedas para que aquilo ali fosse usado para poder ajudar aquele homem a se restabelecer, e ainda deixa uma promessa: se quando eu voltar ele gastar, né, você gastar com ele mais do que eu deixei, eu vou cumprir. Ele deixou uma palavra ali. Então vê que Jesus usa o exemplo de um homem que realmente era um homem de caráter, um homem que teve a disponibilidade de atender, não só falar, porque muitos podem verbalizar que querem ajudar, mas realmente se disponibilizar para poder praticar, isso é totalmente diferente. Isso demanda ação, isso demanda atitude, isso demanda uma iniciativa. Uma iniciativa, que muitas pessoas têm medo disso. Sim. Né, Flávio? Então, assim, as lições que esse texto nos ensina são inúmeras. São inúmeras. E tudo isso, Jesus, para nos ensinar como é que nós devemos amar o nosso próximo. Exatamente, Wesley. Eu vejo também que na parábola, no afã de identificar o próximo, vem a presença, né? Vem a identificação do samaritano aí, né? Uhum. Ele aparece na parábola no afã de identificar um tipo de atitude correta que demonstra a pessoa que realmente entende quem é o próximo, correto? É isso que eu vi. Então, sim, ao dizer ao intérprete da lei, né? Não, ao dizer não, na verdade está aqui, nos últimos versos,
no 37, respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Isso é a resposta do intérprete da lei a uma pergunta que Jesus tinha feito no 36, dizendo assim, qual desses três te parece ter sido próximo do homem? É verdade. O intérprete da lei sabia a atitude correta de quem aprecia o próximo, não sabia? Porque ele identifica. É o que usou de misericórdia. Ele não quis nem falar o bom samaritano ou o samaritano. Ele simplesmente falou assim, não, dos três? Caramba, sacerdote, meu amigo. Nossa, o levita, gente boa da casa. Mas quem usou de misericórdia foi quem usou de misericórdia, que foi o próximo, foi o que ele fala. Foi nem... Então, era tamanha a indiferença, né, o desprezo, que nem o nome, né, você vê que não é usado. Isso... Quem falou do bom samaritano foi Jesus. Exatamente. De maneira nenhuma ele ia tocar no nome do bom Deus, me livre, tocar no nome desse povo ruim, gente ruim, né? Gente mestiça. Como é que eu vou falar desse povo? Mas ele é obrigado pela situação a dizer que usou de misericórdia é o próximo desse homem. Nesse desvendar de tudo, Wesley, que nós já falamos aqui, vem essa questão final que me chama a atenção, me salta aos olhos, é essa questão de desmistificar que Jesus faz, né? Essa arrogância do intérprete da lei, né? Esse antissemitismo dele com os irmãos, que eram irmãos deles, os samaritanos, em favor do próximo. Então, é como Jesus estivesse dizendo assim, o próximo não tem nacionalidade, certo? O próximo não tem nacionalidade, e quem ajuda também não tem. Né? Sacerdote, levita, samaritano, qualquer um do povo, né? Um plebeu ou alguém do palácio real, não importa. Esse é quem deve ajudar o seu próximo e é o próximo de alguém. Então, Jesus eleva o discurso assim, num patamar, explicando que essa condição de próximo, de se relacionar, de identificar o próximo, é além dos títulos, está muito além dos títulos, né, que se possam ter. Porque assim, todos eles tinham título, menos o samaritano, certo? A gente fala aqui de um doutor da lei, a gente fala aqui de um sacerdote, sim, a gente fala aqui de um levita. Todos três são pessoas muito apreciadas na comunidade judaica, eram, né? E respeitados. Então, todos titulados. Todos titulados. Mas quem ajuda é aquele que não tem título, é aquele que somente viu a necessidade do próximo e agiu. Né? Viu e agiu. Viu e fez. Né? Isso é corajoso de Jesus, tá? Enriquecedor, né? E abre assim. Eu acredito que esse intérprete dali deve ter saído dali pensando sobre isso, né? Pensando, por que nós não fizemos? Por que nós não fazemos? Eu quero acreditar que esse doutor da lei parou para pensar nessa parábola como alguma coisa que simplesmente era a realidade deles, a realidade vivida no dia a dia deles. Eu entendo então, Flávio, que um dos grandes desafios que nós temos hoje é justamente essas barreiras de preconceitos que se levantam para poder distinguir que é o que não é, quem são, ou pessoas que acabam atribuindo, né, aquilo a outras que não é a intenção. A gente sabe que a palavra de Deus ela nos mostra que no reino maior é aquele que serve. Então, assim, no reino de Deus, quem se fez maior foi o próprio, e quem é de direito maior é o próprio Cristo, porque ele se fez de servo para salvar. Tem um texto aqui que acho que a gente já citou em outro
podcast, se alguém, 1 João 4:20, se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Então, alguém que era desprezado pelos judeus foi aquele que usou, né, de amor a uma vida, porque ele não se deixou ser contaminado pelo preconceito, pela indiferença e desprezar alguém por não conhecer ou por não ter conhecimento de quem ela. Que de repente, podemos até conjecturar aqui o nível, um sacerdote ou um levita, se conhecesse a pessoa que estava ali e fosse alguém de uma grande patente, né, conhecido por eles, eu tenho certeza que eles não moveriam esforços para poder ajudar. Porque muitas vezes as pessoas visam ajudar o próximo esperando receber algo em troca. Não simplesmente porque o próximo precisa de ajuda e você vai fazer aquilo porque é o seu dever ajudar. Não. Se fosse de uma outra perspectiva, eu tenho certeza, nesse entendimento, nessa minha conjectura, que com certeza eles agiriam em ajudar, de repente, se fosse um líder, fosse um líder religioso que eles admiravam. Então, eu acredito que eles poderiam ver dessa forma. Mas, quando nós vemos que Jesus traz de forma magnífica esse exemplo de que aquele que era desprezado foi o que agiu com amor, que foi o que agiu sem preconceito por aquele que ele, o texto deixa bem claro aqui ao ler, que era um desconhecido, né? Era uma pessoa que realmente necessitava de ajuda e foi desprezado por aqueles que deveriam ajudar, mas aquele a qual o judeu pensava, né, aquele legalista judeu, né, pensava, não, esse daí não ajudaria de forma nenhuma. Porque se Jesus colocasse a pergunta de uma forma diferente, a história de uma forma diferente, o samaritano, sem sombra de dúvida, seria o mais indicado a ser o malfeitor da história. Logo o próximo, na verdade, está livre de discriminação qualquer. Exatamente. O próximo, não tem como discriminar, escolher o próximo. O próximo, está bem claro aqui que o próximo é qualquer um. Exato. Qualquer um que esteja precisando do meu próximo. Então, assim, essa dificuldade de reconhecer, de identificar o próximo, né, e que eu acredito que também traz um certo sarcasmo daquele que perguntou, porque eu acho que ele sabia, e na verdade queria... Mas tudo que Jesus faz acaba encontrando ambiente para ser uma grande lição. Sim. E nesse caso também foi uma grande lição, né? E, assim, hoje nós temos a dificuldade. Todos nós temos a dificuldade. O que é problema meu, o que não é problema, quem é meu próximo? Bom, aqui está mais do que claro que o meu próximo é qualquer um que precise de ajuda. Exatamente. Entendeu? Eu vou decidir se eu vou ajudar, de que forma ajudar, né? E tenho que fazer isso, né? Tenho que fazer isso porque eu também sou próximo de alguém, também careço de ajuda e as pessoas também estão precisando de mim. Então, se esse tipo de coisa fosse levado a sério, Wesley, imagina, só isso ia melhorar muito a vida de todo mundo. Só a questão de identificar, e a gente tem problema, tá? A gente tem muito problema. Problema dentro e fora da igreja. Na questão de identificar quem é próximo. Quem é o próximo? Quem é meu próximo? Quem é meu irmão? Quem é meu par? Todos são. Né? Todos são sem discriminação. Conta no dedo, né? Consegue... Meu... E aí, Wesley, eu queria caminhar para o fim dizendo isso. Quem é o meu próximo? Meu próximo não é aquele que faz parte do meu grupo. Meu próximo não é meu colega, meu amigo mais íntimo. Não. Não é meu familiar. Não. Apesar que eles também pertencem à classe de próximos meus. Mas não são eles que vão ter o privilégio unicamente da minha ajuda. Né? Não são eles. Eles terão. E os outros que não são parentes próximos, consanguíneos, ou não são amigos, nem
nem irmãos, esses também são aqueles que dependem e precisam da minha ajuda, são identificados como próximo. É isso aí então, Flávio. Estamos aqui chegando nas considerações finais e eu acredito que, pelo menos para mim, foi uma boa conversa. Você pode dizer para você, né, Flávio? Dentro do texto, eu fico maravilhado com a exposição de Jesus ao trazer essa parábola e ensinar que próximo é aquele que realmente precisa de ajuda. Então, o meu próximo não é aquele que eu vejo que por causa dele eu consigo me promover, porque isso aí não é ajudar o próximo, é ajudar por interesse. Então, ajudar o próximo, no meu ponto de vista, como você expôs de forma perfeita, é todo aquele que necessita de ajuda. E eu, dentro daquilo, das minhas possibilidades, dentro daquilo que a palavra de Deus me ensina, dentro daquilo que eu sei que é correto, então eu tenho que fazer. Porque se alguém precisa de ajuda, se alguém está dependente de algo que eu posso ajudar e eu não faço, eu sou omisso em ajudar, então eu estou num grande erro nisso aí. Porque Jesus me ensina a amar ao próximo como a mim mesmo. Porque eu acredito que se eu estivesse numa situação complicada, pediria socorro, esperaria que alguém estendesse a mão. Então, se eu amo alguém como a mim mesmo, se é assim que a Bíblia me ensina, então eu tenho que ajudar como se eu estivesse ajudando a mim, como se eu estivesse ajudando a minha família, como se eu estivesse fazendo um bem sem olhar a quem, mas sim para poder, de forma sincera, estar cumprindo aquilo que Jesus nos ensina. Que amar ao próximo é amar. Exatamente. Ajudar a quem está precisando é identificar o outro como o próximo. Tão quanto me alegrar com aquele que não está precisando de ajuda, exatamente, também identificar o meu próximo. Ed, foi ótimo essa conversa, essa mais uma parábola que a gente fala aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Mande lá seus comentários. Muito obrigado pelas visualizações. Continue compartilhando com seus amigos. E que essa parábola de hoje do Bom Samaritano traga um entendimento profundo na sua alma. Não só conhecimento, mas entendimento da sua parte, né? De quem você é, do seu lugar. Identificar você mesmo como próximo de alguém. Tá bom, meus queridos? Um grande abraço, uma ótima quarta-feira para todos vocês e até a próxima. Deus abençoe, irmãos. Até a próxima. Não deixe de compartilhar, não deixe de deixar aí o seu gostei. Isso ajuda o crescimento do canal e então ajuda com que essa palavra alcance o objetivo dela, que é alcançar as almas. Então que você tenha aí uma semana, continuando a semana abençoada, em nome de Jesus, e até quarta-feira que vem. Amém. Flávio, prazer sempre. Abraço. Tamo junto.